Encerrando as nossas listas especiais de melhor e pior celular do ano, temos agora os modelos mais caros para aqueles que são exigentes. Está disposto a pagar muito por um celular? Então confira com o tudocelular.com as 5 melhores opções que passaram por nossas bancadas este ano. E claro, não é porque um celular é caro que isso significa que ele seja bom. Também vamos apontar os 5 modelos que nos decepcionaram durante 2019. Preparados? Vamos organizar do mais barato para o mais caro. Começamos pelo Mi 9, atualmente é o celular top de linha com o melhor custo-benefício. Isso se você importá-lo ou comprar de varejistas nacionais que não oferecem garantia de 1 ano como temos em produtos oficialmente vendidos por aqui. Também é possível encontrar o top de linha da Xiaomi pela DL, mas o valor sobe consideravelmente. O Mi 9 tem tela AMOLED, é um dos Androids mais rápidos que testamos, tira ótimas fotos e traz um pacote bastante completo com biometria na tela. Só a bateria que poderia render um pouco mais. Se você não exigir muito do aparelho, ele aguentará até o final do dia sem dificuldade. Se não é fã de aparelhos importados e busca o melhor custo-benefício entre os nacionais, a nossa sugestão fica com o Zenfone 6. Ele não chega a ser tão rápido quanto o Mi 9, porém não fica muito longe em desempenho. Por outro lado, o modelo da ASUS tem bateria muito melhor e ainda não tem entalhe roubando espaço na tela. Sua câmera flip é o grande diferencial, você pode usar as duas câmeras tanto na traseira quanto na hora de tirar selfies. Com a vantagem da lente grande angular, é possível tirar selfies da turma toda com o Zenfone 6. Valendo lembrar ainda que o celular foi o primeiro top de linha a receber a atualização para o Android 10 aqui no Brasil. A Samsung lançou 5 flagships este ano, mas se tivermos que escolher apenas um, este seria o Galaxy Note 10 Plus. Ele é o mais completo, tem tela de alta qualidade, som potente, bateria que dura muito e está entre os mais rápidos que testamos. Para fechar o pacote ainda há a S Pen, que traz alguns recursos adicionais. Diferente do Note 10 menor, este tem sensor TOF que serve para escanear objetos em 3 dimensões e também usar realidade aumentada para incrementar suas fotos. Vale pagar mais caro nele do que nos rivais da Xiaomi e ASUS? Se você quer um celular bastante completo, ainda leva proteção contra água, suporte a carregamento sem fio e o Samsung DeX, que transforma o Note 10 em uma imitação de PC. Se você é gamer e está cansado de celulares que rodam jogos a apenas 60 FPS ou até menos que isso, o ROG Phone 2 será a escolha perfeita. Ele é o único da nossa lista que roda vários jogos para Android a 120 FPS, além de possuir gatilhos especiais no próprio corpo do aparelho, sendo a nossa escolha como o melhor celular para jogar de 2019. Não apenas isso, mas o top de linha da ASUS tem tela de alta qualidade, som muito potente e bateria que dura mais que qualquer outro que citamos. Como em todo produto gamer, câmera não é o seu forte. Isso não quer dizer que ele tira fotos ruins, mas pode decepcionar especialmente ao fotografar à noite. E claro, a ASUS também lançou diversos acessórios que turbinam a jogatina, desde gamepad até um cooler para manter o celular frio. Encerrando a nossa lista de melhores do ano, temos o mais caro de todos, o iPhone 11 Pro Max. Se você quer o celular mais rápido da atualidade, então é este que deve escolher. O novo top de linha da maçã não decepciona em nada, nem mesmo em bateria, que sempre foi o ponto fraco dos smartphones da Apple. Ele tem a melhor tela do mercado, som envolvente com efeito especial, suas câmeras tiram ótimas fotos e a filmadora supera os concorrentes. Além de contar com a fluidez do sistema iOS que faz inveja aos rivais com Android. Ah, e não esqueça do suporte para atualizações por muitos anos. É por isso que achamos o iPhone 11 Pro Max o mais completo de 2019. Tudo bem, agora você já sabe quais são os melhores, mas quais foram os 5 celulares top de linha que decepcionaram todo o celular em 2019? Aqui listaremos não necessariamente aparelhos ruins, mas sim aqueles que não se encaixam como um bom investimento. Preparado? Começamos a lista de maiores decepções do ano com o Mi 9T Pro. Em nosso guia de intermediários, recomendamos o Mi 9T como o celular com melhor custo-benefício. Infelizmente, isso não se repete com esta versão turbinada. As únicas mudanças são o chipset e o sensor da câmera, mas o preço é muito mais salgado. Além disso, ele não chega a competir com outros que compartilham do Snapdragon 855, sendo mais lento que o Mi 9, que é mais barato. Se você está interessado no Mi 9T Pro, é melhor economizar e ir no 9T. Por isso que ele entra em nossa lista de decepções, mas o celular em si está longe de ser ruim. A LG chegou apostando alto em 2019 e trouxe o G8S pelo mesmo preço do top de linha de sua maior rival.
Apesar do aparelho ter seus pontos positivos, ele não chega a competir com a linha S10 e muito menos com a linha Note 10 da Samsung. Ele também é uma pior compra que o Zenfone 6, com câmera e bateria inferiores, porém o desempenho é similar. Como diferencial, ele faz o reconhecimento da palma da sua mão, o que permite controlar alguns recursos do aparelho sem precisar tocar na tela. É algo similar ao que vimos no Galaxy S4 lançado lá em 2013. E na verdade é mais firula para mostrar para os amigos do que algo realmente útil para o dia a dia. Na lista de recomendados, incluímos o ROG Phone 2 da ASUS como o melhor para jogos. Já na lista de decepções, temos o Black Shark 2 da Xiaomi, que foi uma tentativa falha da empresa chinesa de fazer um top de linha realmente gamer. Para começar, ele tem tela de apenas 60 Hz, como qualquer outro celular do mercado, enquanto produtos realmente voltados para jogos apostam em velocidade superior. Tudo bem que ele roda jogos de forma satisfatória e tem até uma suíte que transforma o celular em console de bolso, além de vir com o gamepad que ajuda na jogatina. Porém, o seu desempenho está abaixo da concorrência. Suas câmeras são muito fracas e sua bateria até dura o dia todo, mas não rende tanto em jogatinas mais frenéticas, especialmente em games com disputas online. Claro, ele é mais barato que o ROG Phone 2, mas achamos que a Xiaomi pode fazer muito melhor. O Pixel 4 causou controvérsia com seu design estranho. Enquanto todas as fabricantes investem em bordas cada vez mais finas, o Google foi na contramão e meteu uma borda larga no topo da tela para abrigar câmera e sensores. Ele também tenta inovar com comandos por gestos como temos no LG G8S, mas muitos nem devem se importar com isso. A linha Pixel ainda segue comendo poeira em desempenho contra celulares com Android modificado, e o Pixel 4 fica abaixo dos maiores lançamentos deste ano. Google sempre se destacou em câmeras, mas este ano a concorrência conseguiu acompanhar e até mesmo intermediários chineses, como é o caso do Mi Note 10 da Xiaomi, já entregam qualidade similar. E como sempre, bateria não é o forte dos Pixels. Isso tudo faz com que ele seja um grande fiasco. Encerrando a nossa lista de decepções, temos o G8X Thin-Hue. Se o G8S já chegou com preço muito mais alto do que é justo pagar por ele, a LG foi ainda além com o seu flagship com duas telas. Ele custa o mesmo que o novo iPhone e não entrega a mesma experiência. Além disso, o seu diferencial é trazer uma tela secundária que nem sempre tem utilidade. O software permite dividir o conteúdo entre as duas telas e o resultado acaba sendo um pouco estranho. É como se você tivesse um tablet com a tela quebrada em duas partes. O painel usado também não compete com o que a Apple e Samsung oferecem em seus modelos mais caros. As câmeras têm desempenho similar ao G8S, mas a bateria dura um pouco mais. Este ano tivemos várias surpresas. A Apple, que trouxe um grande avanço em câmeras e chegou batendo de frente com Samsung e Google, além de finalmente investir em bateria, que sempre foi o grande ponto fraco dos iPhones. Outra marca que também nos surpreendeu este ano foi a ASUS, por trazer dois grandes lançamentos. Um com forte apelo no custo-benefício, o Zenfone 6, e outro com experiência muito superior em jogos, o ROG Phone 2. Já a Xiaomi, que é a queridinha dos brasileiros, nem sempre acerta e tivemos duas decepções, mas a LG foi outra que também pecou este ano e vem vivendo na sombra da sua compatriota. O que você achou da nossa lista? Quais foram o melhor e pior flagships do ano na sua opinião? Comenta aí abaixo e acesse o tudocelular.com para conferir todos os detalhes destes e de outros lançamentos do ano, além de acessar também as melhores ofertas para todos esses lançamentos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!